Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, uma honra recebê-los nessa noite para mais uma live que faremos. É muito especial, com um convidado bastante conhecido. Trata-se do pastor Eleazar Domini, que é pastor da Igreja Adventista no Maranhão já há 12 anos. Já trabalhou em outros territórios do Brasil também. Ele é casado com a professora Gisele, tem 2 filhinhas, e ele é o responsável pelo famoso canal Fala Sério Pastor, que é um canal bastante conhecido pelos YouTubers, né? E esse canal tem dado grande visibilidade para alguns temas que são discutidos na Igreja Adventista, e nós temos a honra de recebê-lo nessa tarde. Pastor Eleazar, seja muito bem-vindo. Obrigado, Excelência. É bom estar aqui contigo mais uma vez. Já estivemos juntos em uma outra oportunidade. Convido até você a olhar aí no canal do pastor Renato Stêncio ou no meu canal. Nós falamos sobre o tema da Tríplice Mensagem Angélica. Foi um estudo assim muito proveitoso. E me sinto honrado de estar contigo outra vez para nós estudarmos mais um assunto importante que vai realmente ajudar você que está aí do lado de lá da telinha, acompanhando, que está se conectando aí para mais esse estudo. Você aproveita para solicitar, e você que pertence aí ao canal Fala Sério Pastor, porque nós somos uma grande família, então você que já é inscrito no nosso canal, aproveite, dá uma passadinha ali no canal do pastor Renato Stêncio, você se inscreva lá nesse canal, porque conteúdo bom tem ali, viu? Tenho certeza que você vai ser abençoado. É um canal que tem contribuído. O Dr. Renato Stêncio, ele é pastor e ele cuida da parte do Centro White aqui no Brasil. Os estudos referentes à senhora White, ele é o responsável aqui no Brasil. Então, no canal dele você vai encontrar conteúdo de muita qualidade. Se inscreve lá. Muito obrigado, pastor Eleazar. Olha, nessa tarde nós escolhemos um tema que vem sendo objeto de bastante mal compreensão em relação à questão bíblica e também à questão dos escritos de Ellen White, que é o assunto ligado ao decreto dominical. Os escritos de Ellen White são muito claros em relação a esse assunto, que no final dos tempos, não é, as bestas do Apocalipse se uniriam, haveria um decreto onde esse decreto da segunda besta obrigaria todos a adorarem a imagem da primeira besta, e esse assunto é compreendido por nós na Igreja Adventista como sendo o decreto dominical, que é parte desse contexto escatológico de Apocalipse 13. Mas alguns teólogos recentemente têm levantado esse assunto e têm feito algumas interpretações hermenêuticas da palavra de Deus e dos escritos de Ellen White que são bastante complexas e complicadas, não é? E nós, nesta tarde, queremos trazer esse assunto à luz da Bíblia e à luz dos escritos de Ellen White. Então, como é que nós vamos interpretar o decreto dominical de acordo com a Bíblia e também de acordo com os escritos de Ellen White? E eu, então, quero passar a palavra para o meu amigo, pastor Eleazar Domini, e nós vamos dar a ele 45 minutos e depois nós vamos interagir aqui com algumas perguntas em relação a esse tema. Pastor, o tempo é seu. Obrigado, pastor. Pastor Stêncio, realmente esse é um assunto bem interessante, é um assunto que vale a pena ser estudado, e como o senhor mencionou, alguns teólogos aí têm se levantado questionando, não é, falando. Teólogos, inclusive não adventistas, têm grande dificuldade de chegar à compreensão deste tema e, infelizmente, nos acusam, né? Acusam o adventismo de defenderem um decreto dominical baseado única e exclusivamente em Ellen White. Não, vocês defendem que existe um decreto dominical porque Ellen White diz isso. Então, nós não teríamos nenhum respaldo bíblico para defender esse assunto. E eu quero dizer que não é verdade naturalmente. E por que eu digo que não é verdade?
Veja, não é o fato de a Bíblia dizer com todas as letras, haverá um decreto dominical, que esse assunto não é extraído de uma hermenêutica bíblica. Da mesma forma como você não vai encontrar a expressão assim, existe trindade. Você não vai encontrar nem a expressão trindade na Bíblia, mas nós sabemos que o conceito trinitário é um conceito bíblico. Nós não encontramos a palavra milênio na Bíblia, mas sabemos que o conceito de um milênio, ou seja, um período de 1000 anos, ele é bíblico. Nós não encontramos a palavra soteriologia na Bíblia, mas sabemos que o que Cristo fez por nós nos faz estudar esse assunto, né? A salvação. Então, a doutrina da salvação é algo presente na Bíblia. Ou seja, eu não encontro lá o nome decreto dominical, a expressão decreto dominical, mas eu, fazendo um estudo aprofundado em Apocalipse, a gente vai conseguir ali, na comparação de textos, no exame cuidadoso, a gente vai perceber que sim, um decreto dominical ocorrerá. Então, veja, um dos principais argumentos, pastor Estêncio, que algumas pessoas usam, alguns teólogos usam, é de que a palavra marca ou a palavra sinal, como uma referência ao sábado, por exemplo, como nós dizemos ali, Ezequiel, capítulo 20, o verso 20, diz que Deus deu os sábados para que servissem de sinal entre ele e seu povo. Ora, se o sábado é um sinal de Deus, logo a contrapartida deste sinal seria um falso dia. E é assim que nós, adventistas, entendemos. Mas aí alguns argumentam da seguinte maneira, mas olha, a palavra marca, a palavra sinal, que aparece lá em Ezequiel, não é a mesma que aparece quando fala, por exemplo, da marca da besta. Logo, podemos concluir, segundo eles, que está se falando de assuntos diferentes. Bom, no fim das contas, quando nós conversamos com teólogos, principalmente não adventistas, e perguntamos a eles o que seria de fato então essa marca da besta, então ilações vêm as mais diversas, não é? Então você vai ter gente dizendo assim, não, é um chip, aí o outro vem dizendo que é o código de barra, aí o outro vem, bom, aí vem uma série de assuntos que eles propõem e a gente não vê respaldo bíblico. Então, para falar que é chip, para falar que é código de barra, para até ser aplicado à área da medicina aí, alguns têm feito, não é? E sem respaldo bíblico algum. Bom, então nós vamos avaliar isto à luz da palavra de Deus. Eu queria, então, já começar fazendo uma análise, eu vou compartilhar a minha tela, porque eu queria começar fazendo uma análise, portanto, desses termos. Quando nós falamos, então, de decreto dominical, eu queria fazer análise, portanto, dos termos originais que nós temos ali, que são termos os mais variados, tanto na língua grega quanto na língua hebraica. Eu separei isso daqui. Foi um estudo, eu gastei algum tempo, viu, pastor Estêncio, desde que o senhor disse, olha, vamos falar sobre esse assunto, eu disse, eu preciso, então, me dedicar a tentar ver quais são os termos e como eles são aplicáveis. Então, nós temos a palavrinha ot hebraica, esta palavra é a primeira aqui de cima, eu vou compartilhar aqui com um laser point para ficar mais fácil. Então, você tem aqui, daqui para cá, ot é a expressão hebraica, ot, e significa sinal, sinal. Você tem uma palavra para selo, que é rotan, rotan, significa selo, é uma palavra para selo. Quando você vai para o grego, aí você tem uma variedade um pouco maior de vocábulos que vão estar dentro destas palavrinhas aqui hebraicas. São possíveis traduções para estas palavras hebraicas. E aí você tem semeion, que é a principal palavra que traduz a palavra ot, sinal, tá? Em hebraico. Então, quando Deus diz assim, eu lhe dei os meus sinais, fiz sinais e prodígios, sinais no Egito, a palavra é ot. E a tradução grega, ou seja, a Septuaginta, que é a versão grega que traduz o hebraico do Antigo Testamento, usou a expressão semeion para traduzir a palavra sinal. Mas você também tem outra palavra grega, que é a palavra esfragida. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse termo, esfragida. Esfragida significa selo. É a principal palavra que vai traduzir o termo rotan hebraico.
Mas aí você tem uma palavra que não vai aparecer no Antigo Testamento em momento algum, e ela só vai aparecer no Novo Testamento em algumas porções do Novo Testamento, mas principalmente em Apocalipse 13. Principalmente em Apocalipse 13. Ela é repetida, ela vai aparecer em outras ocasiões no livro de Apocalipse, mas em Apocalipse 13 você tem essa expressão aqui, ó, haragma, que é marca ou sinal. Você percebe que tem semeion, e tem haragma, haragma. Então, essas duas palavras, haragma e semeion, são traduzidas por marca, por impressão. Mas essa expressão aqui, haragma, ela tem a ideia de um sinal, a marca, mas numa ideia também desse rotano aqui, de um selo. Ela também tem uma ideia de esfraguida, ou seja, é como se você quisesse marcar um lote, e você marca ali. E a gente vai perceber, naturalmente, que dentro da linguagem simbólica que o livro de Apocalipse é estruturado, em Apocalipse 13, essa expressão ela aparece como um símbolo de um selo, de um esfraguida, ou seja, de um semeio, ou de um rotan ou ot. Essa palavrinha aqui vai ser usada como um sinônimo destas outras aqui. A pergunta é, como é que essas palavras vão aparecendo nos textos? Pastor, traga aí informações práticas para que a gente possa entender. Eu separei alguns versos, pastor, para que fosse mais fácil a nossa compreensão. Veja, eu separei, então, portanto, alguns textos, no Antigo Testamento e no Novo, tá? E aí você tem o texto assim, pôs o Senhor um sinal, a palavra hebraica aqui é ot, e a palavra grega da Septuaginta, semeion, em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Outra palavra, outro verso, tem aqui, o meu arco tenho posto nas nuvens e ele será por sinal, ot, semeion, no grego, da aliança entre mim e a terra. Então você tem aí novamente a palavra sinal aparecendo e sempre com esta expressão, ot ou semeion. Finalmente, aqui em Gênesis 17, você vai ter a mesma palavra e aparece, circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal, por marca, por semeion, da aliança entre mim e vós. Eu destaquei este verso aqui por uma razão. Em Gênesis 17, você pela primeira vez tem uma marca assim, física mesmo, né? O arco nas nuvens não é uma marca física, o arco, a marca em Caim, não temos respaldo bíblico para dizer que foi uma marca física, mas diz que Deus colocou um sinal em Caim, nós não sabemos que tipo de marca foi essa, que tipo de sinal foi esse, mas Caim havia registrado isso, talvez tenha sido na carne, mas nós não temos assim completa segurança de afirmar. Já em Gênesis 17, temos total segurança a afirmar que é uma marca, um sinal. Então, este sinal aqui, eu posso dizer com segurança que ele não é somente um sinal, mas uma marca mesmo. Ou seja, aquela palavrinha que eu usei aqui, como esfraguida do grego, ou sinal, ou selo, ela pode ser utilizada para referir-se a este sinal. E a prova disso é que, preste bem atenção, o termo aqui para circuncisão é ot ou semeion, certo? Mas quando a gente vai no Novo Testamento, olha que coisa interessante. E recebeu o sinal, ot, semeion, da circuncisão. Selo, aí aparece a palavra esfraguida, e eu tenho uma versão do Novo Testamento em hebraico que traduziu justamente por rotan, que quer dizer selo. Então você vai perceber que a expressão aqui circuncisão, o termo circuncidar, né? Este ato da circuncisão, esta marca na carne, este sinal, ele vai ser chamado de duas formas aqui. Receber um sinal, né? Semeion, que seria ot, da circuncisão. Um selo, rotan, esfraguida, da justiça da fé. Então você vai... Por que eu estou mostrando isso aqui? É para que você que está me acompanhando possa entender que as expressões ot, semeion, rotan, esfraguida são expressões similares. Elas podem ser intercambiáveis. Ou seja, quando o indivíduo chegar para você e dizer assim, não, sábado não pode ser o sinal de Deus,
porque o sinal lá é a palavra semeiam, mas quando você vai no Apocalipse, aí você vai encontrar expressões como esfragida, expressões como haragma, né? Haragma. Então, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, aí a gente está mostrando que são termos, sim, intercambiáveis. Então, a prova disso é que a circuncisão ela é vista como um sinal, como um selo, ok? Ela pode ser vista como semeiam ou como esfragida, ok? Está dando para vocês acompanharem direitinho aí. Vamos continuar. A mesma palavra, veja que sinal e selo são termos cognatos, né? Acho que não é nem essa expressão cognato, mas são termos que têm a mesma, podem ser usados indistintamente. A expressão pode ser aplicável a uma coisa ou a outra. Então, você vai perceber em Isaías, por exemplo, quando diz assim, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Qual é a palavra ali, sela? Esfragida. Então eu posso dizer que a lei, ela sela, esfragida, né? Rotan, no hebraico, que é o texto ali no Antigo Testamento está escrito em hebraico. Então, eu posso dizer também que isso é uma espécie de sinal? Sim. Por quê? Porque eu vi claramente aqui que selo e sinal são expressões que são intercambiáveis. E a Bíblia diz em Efésios, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados. E aí você tem uma derivação, porque agora já não é mais selo, mas selar, não é? E aqui você tem esfragistete, que é uma expressão, um verbo, né? O verbo aí, do verbo esfragizo. Então, é como amor e amo. Amor, o substantivo, né? E eu amo, agora já é o verbo, né? Amar é uma coisa, amor é outra coisa. Mas está dentro da mesma raiz, está falando do mesmo assunto, só para vocês entenderem. Então, você tem esfragida, que é o substantivo, né? Selo, e esfragistete, que é o verbo selar, tá bom? Então, você tem aí... Por que eu estou mostrando isso aqui? Bom, primeiro que você tem na Bíblia diversos tipos de selo. Como a gente não está falando aqui necessariamente nesse estudo sobre selamento, não é esse o propósito do nosso estudo, mas não dá para falar sobre decreto dominical sem falar do selo de Deus, sem falar da marca de Deus, do sinal de Deus. Então, eu estou apresentando isso daqui para vocês, para que vocês entendam que as expressões intercambiáveis que eu apresentei ali, como esfragida, como rotan, não é? Ot, são termos que podem ser relacionados. E existem vários selos na Bíblia. Nós encontramos o selo da fé, o selo da promessa, nós encontramos a Bíblia falando sobre o selo do Espírito, como eu bem apresentei para vocês aqui no texto que nós acabamos de colocar aqui na tela, vou repetir aqui. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Então, já estáis selados. Quando é que eu sou selado com o selo do Espírito Santo? Primeira coisa que eu preciso dizer para você é que não é quando você começa a pular, cair pelo chão, rodopiar ou falar em línguas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o selo do Espírito. Então, você, quando estuda o assunto sobre o Espírito Santo, que nós estamos selados no Espírito para a salvação, então você vai perceber que esse é como se fosse o batismo diário que nós precisamos receber do Espírito, a busca pelo Espírito Santo em nossa vida. Isso também é um outro tema. Mas existe um selo ou um selamento do qual a Bíblia fala e que está para o futuro. E como é que eu sei que ele está para o futuro? Eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse e nós já vamos ler. Eu vou só terminar de fazer análise de mais alguns textos aqui, ainda com estes termos, e a gente vai ver que existe o selo do Espírito, conforme eu apresentei aqui agora, mas existe também um selo que é chamado escatológico, tá? Um selamento escatológico, algo que ainda vai acontecer no futuro. Acompanhe, então, este outro texto aqui. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis o quê? Os meus sábados, porquanto é um sinal. E aí vem a expressão ot, semeiam. E aí alguém vai dizer, tá vendo? Ele não é o selo de Deus, porque a palavra selo é rotan, então não pode ser essa expressão aqui como um selo de Deus. Entre mim e vós, entre as vossas gerações, para que sabais que eu sou o Senhor que vos santifica. Outro texto está em Êxodo 31, 17, que diz, entre mim e os filhos de Israel terá o quê? Um sinal, ot, semeion,
para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou, restaurou-se. Então, aqui você tem 2 vezes. E santificai os meus sábados, Ezequiel 20, verso 20, servirão de semeion, de sinal, entre mim e vós. Então, é importante observar isso aqui, que o sábado ele é sinal, mas é importante que você saiba que sinal e selo são expressões o quê? Intercambiáveis. Se eu digo que o sinal é que o sábado é um sinal de Deus, eu posso dizer também que ele está relacionado ao Torhan, ao selo de Deus. Tá? Pastor, e você tem como comprovar isso biblicamente? Mas é claro, a gente não vai falar as coisas sem comprovar biblicamente. E aí a gente então vai abrir agora a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Em Apocalipse, no capítulo 7, nós vamos perceber aqui, eu estou aqui com a minha Bíblia, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 7. E a gente vai perceber aqui que há um tipo de selamento não ocorrido. Um selamento ainda no futuro. E o capítulo 7, verso 1 em diante diz: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os ventos da terra. Ventos aqui são representações de guerras. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, vi outro anjo que vinha do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, dizendo: olha, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos assinalados, ok, até aqui. Então a gente percebe aqui que existe um episódio, um assunto profético, onde nós temos um anjo, não é, simbolicamente ali, que selará o povo de Deus, selará aqueles que serão escolhidos, digamos assim. Então este selo daqui não é o selo da promessa, não é o selo da fé, não é deste tipo de selamento que o texto está falando de um selamento futuro, uma marca futura. Então, voltando àquilo que nós estávamos falando, eu vou apresentar agora mais alguns textos, e aí a gente vai perceber que este selo, esta marca da qual fala o livro de Apocalipse, e que a gente vai encontrar a contrapartida dela, porque aqui você tem um selo de Deus, o anjo selando o povo de Deus. Mas se Deus está selando o seu povo, então Satanás também quer fazer a mesma coisa. Ele tem a contrafação, e a gente vai observar isso de maneira muito nítida no capítulo 13. Mas antes, vamos continuar um pouquinho aqui mais em alguns textos que são importantes para a nossa compreensão. Vamos avançar aqui no nosso estudo. Texto de Êxodo, capítulo 13, verso 9, diz assim: e te será por sinal, semeion, sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. E aí agora o texto que nós lemos de Apocalipse começa a fazer sentido. Veja, lá diz que o selo seria dado na testa. É uma forma simbólica e a gente vai ver o que isso significa. Para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Perceba o que é para estar aqui na mente, o que é para estar aqui entre os olhos, o que é por sinal aqui. Ele está falando, o assunto é da lei do Senhor. Continuemos. Também as atarás por sinal. Por sinal. E lembre-se, sinal, selo, são expressões correlatas. Na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, na testa, entre os olhos. Ou seja, nós temos uma marca, um sinal que diz respeito à mão e à testa. E aí você tem mais um texto. E agora Apocalipse 13, verso 16, e faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, seja posto um certo sinal. E aqui está falando do sinal da besta. E agora a palavra aqui é exatamente haragma. Haragma, que é a expressão para sinal, para marca. Tem a ver com selo, tem a ver com carimbo. Essa expressão aqui, ela não vai ocorrer no Antigo Testamento, ok? Então, você não vai encontrar essa expressão sendo a tradução para esses termos aqui. Mas como nós já percebemos que esfragizo ou esfragida, o selo no Antigo Testamento é uma possível tradução, é um termo correlato para sinal, para selo das línguas hebraicas, a gente pode subentender claramente que a palavra haragma também tem a ver com este sentido. E Apocalipse capítulo 7
verso 3, vai dizer o quê? Dizendo, foi o que nós acabamos de ler, não danifiqueis a terra, que agora aqui está falando do selo de Deus, nem o mar, nem as fontes, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas o termo do nosso Deus. E aqui vem a expressão esfragizomen, que vem de esfragizo, tem a ver com selo, com selar. Você vai perceber que são expressões diferentes, certo? Expressões diferentes, mas está falando do mesmo assunto. Observe, nas testas e o selo de Deus. E a besta fala também que ela vai selar os seus com o selo nas suas testas também e na sua mão direita. Em outras palavras, nós temos aqui vários termos gregos e hebraicos, mas para falar de um mesmo assunto. Eu tenho de um lado o sinal, a marca, o selo de Deus. Do outro eu tenho o sinal, a marca, o selo da besta. São expressões intercambiáveis, são expressões que são parecidas, né? Você pode usar uma ou a outra, não é? Eu posso falar grande, eu posso falar maior, eu posso falar enorme. Eu estou falando basicamente da mesma coisa usando palavras diferentes, tá? Agora, partindo para então sabendo que Deus tem um sinal e percebendo claramente, não é uma inferência mais ou menos que a gente especulou. Não trata-se de uma especulação, não trata-se de uma viagem adventista, mas algo realmente sério. Nós precisamos saber o que sinal, selo, tem a ver com a nossa cultura hoje, porque a Bíblia ela foi escrita numa época diferente, numa cultura diferente. O sinal, o selo, não é como o que nós imaginamos aí, um selo de carta, né, que a gente carimba a carta e manda, não. Ele está mais relacionado a um carimbo onde você coloca o seu nome, seus dados ali. Então, o selo está muito mais parecido com um carimbo. Antigamente, as pessoas, os reis principalmente, eles carregavam um anel, onde eles colocavam o seu nome, a sua jurisdição e o seu cargo. Então, você tem ali o rei, Ahasverosh, que seria Assuero na língua hebraica, né? Assuero, cargo, rei, território, da Índia até a Etiópia era a sua jurisdição. Então, nós temos ali o selo real. Então, quando ele queria que alguma ordem fosse dada, ele carimbava com o seu selo. A gente já viu o texto bíblico claramente dizendo sela a lei, sela, esfragizo, do verbo selar, a lei, no coração dos meus discípulos. Então, dentro dessa lei, eu entendo que há um selo. Ok? Então, eu preciso perceber que tipo de selo é esse, porque na lei eu encontro o selo. Aí você vai nos mandamentos do Senhor e, naturalmente, você vai encontrar que o sábado é o único que carrega aquelas características. Você diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, falaste toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, nome, Yahvé, o Senhor, Adonai. Porque em 6 dias fez o Senhor, cargo, criador. O quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, o universo. Aqui está a jurisdição, aqui está a marca, um sinal. E é por isso que textos como este daqui que eu apresentei para vocês são tão claros, tão patentes. Primeiro, aquele texto onde diz sela a lei. Não, perdão, eu vou voltar aqui. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Ok, já entendi que tem um selo, tem uma lei ali, mas não somente isso. É mais claro, específico em falar qual dos mandamentos da lei. Então, você tem aqui, olha, santificar os meus sábados, eles servirão de sinal, de marca, de selo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal. Tu falarás aos filhos de Israel, olha, certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal. Então, você tem o sábado, sim, como uma marca, um sinal de Deus. Agora, eu já vou introduzir aqui agora o assunto do Apocalipse 13, para que nós entendamos, então, o decreto dominical à luz disso que nós já falamos. Porque eu já sei qual é o selo de Deus, eu já sei qual é o sinal de Deus. Mesmo que alguns queiram dizer, se são expressões diferentes, ficou claro o que é o assunto ali da lei de Deus, o assunto do sábado como sinal de Deus. Então, logo, é fácil inferir que se Deus tem um selo, se Deus tem uma marca, a contrafação disso, naturalmente provocada pelo mal, também será similar, mas
um dia, por exemplo, diferente. E aqui eu gostaria de convidar você, porque nós vamos fazer um comparativo entre Daniel, capítulo 3, e Apocalipse, capítulo 13. Abra sua Bíblia aí. Nós temos aqui, em Daniel, capítulo 3, e há um autor, que me fugiu agora da memória, ele diz que o livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram. O livro de Apocalipse tem referências praticamente a todos os livros do Antigo Testamento. E do Novo Testamento também você encontra muitas alusões. Em outras palavras, o livro de Apocalipse, de fato, é um livro que faz um resumo de toda a Bíblia. Ele se apropria de diversas passagens, principalmente de Ezequiel. Daniel, então, Daniel é o principal livro que faz eco ali no livro de Apocalipse. Quando você vai para o livro de Apocalipse, se você não ler o livro de Daniel, você não vai entender. E se você ler o livro de Daniel e não ler o livro de Apocalipse, vai ficar incompleto. Tá? Então, quando você vai para Daniel, capítulo 3, ali nós temos um episódio muitíssimo interessante. Eu vou contextualizar você. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Neste sonho, ele viu uma estátua gigante, mas ele não lembrava desse sonho. Então, Daniel trouxe a interpretação e que haveriam reinos e que estes reinos passariam. E o rei Nabucodonosor não se deu por satisfeito, ficou assim um tanto chateado e resolveu fazer uma estátua toda de ouro, porque a representação da Babilônia era a cabeça de ouro, depois tinha o peitoral de prata, enfim, mas ele dizia, no meu reino não vai passar não, pois se a cabeça era de ouro, eu vou fazer uma estátua todinha de ouro para mostrar que o meu reino será eterno. E ele então fez uma imagem, esta imagem era 60 por 6, e aí você tem estudos bem interessantes sobre esse assunto. Na numerologia babilônica, você vai perceber, eles tinham joguinhos onde dava sempre o número 666. Como, eu não sei se vocês já viram um joguinho chamado Sudoku, onde você vai preenchendo números e aí tem uma soma ali no final. Já foram encontrados tabletes em argila na região da Babilônia, onde eles tinham ali a soma do panteão, né, a soma dos deuses em número, em numerologia, dava sempre 666. Então você tem uma estátua que, não à toa, ela é construída com 60 côvados por 6 côvados, 60 por 6 é uma representação ali. Essa imagem deveria ser adorada. Então você tem uma imagem aqui no capítulo 3, Nabucodonosor, ele então manda que ao som da música, do saltério, da harpa, da cinta, são vários, da cítara, de vários instrumentos musicais, as pessoas deveriam ajoelhar-se e adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor havia feito, e quem não adorasse deveria ser morto. Então havia uma imagem que foi levantada, capítulo 3 fala de uma imagem levantada, fala de uma ordem, um decreto para que se adore, e há uma punição para quem não adora, que é um decreto de morte. Nitidamente, você, quando vai para Apocalipse 13, você tem, mais uma vez, uma imagem sendo feita. Quando você vai em Apocalipse capítulo 13, você tem aqui duas bestas, na realidade. E a segunda besta, que é a partir do verso 11, ele faz uma imagem à primeira besta, que tinha sido ferida de morte, e faz com que a terra adore aquela primeira besta, e quem não adora aquela besta é passível de morte, recebe um decreto. Esse decreto ele será um decreto que, inclusive, vai gerar transtornos como até a pena capital, a morte. Okay. Então, eu tenho aqui uma similaridade, nós percebemos claramente essas similitudes entre Daniel e o livro de Apocalipse. Mas, pastor, ainda para mim não está claro o decreto dominical aqui. Então, já vimos o sinal de Deus, já vimos o selo de Deus, já falamos sobre isso. Agora eu quero convidar você a mergulhar um pouquinho mais aqui na literatura apocalíptica. Veja, o capítulo 13 do livro de Apocalipse, ele está inserido num contexto. Você sabe que o livro de Apocalipse ele tem uma estrutura quiástica e também uma estrutura de repetição e ampliação, onde você repete o assunto e amplia um pouco mais. E você tem também muitos flashbacks. O livro de Apocalipse, ele vai, depois ele volta, ele vai e ele volta no assunto, às vezes dentro do mesmo capítulo, ok? Então, quando você pega a partir do capítulo 12, 13 e 14, você tem aqui uma luta entre o bem e o mal, você tem aqui a luta entre os filhos de Deus e aqueles que não são os escolhidos do Senhor, aqueles que aderem à teoria da besta e da sua imagem.
E a besta aqui, gente, só para aqueles que talvez estejam no canal, mas não... Pastor, o que é essa besta aí? É um animal mesmo? Não, animal na Bíblia é a representação de um reino, não é? Você vai perceber no capítulo 13 que esse reino tem uma postura assim muito religiosa, não é? E a gente vai perceber isso desde o início do capítulo 13. Ele tem características religiosas. A segunda besta, quando você olha para ela, você vai perceber que ela tem características civis, e a gente vai perceber isso no texto. Mas vamos ao capítulo 12, para a gente pegar o contexto. Capítulo 12, nós temos a figura do dragão, que é o inimigo de Deus, Satanás. E a figura do dragão está perseguindo aqui, ele é expulso do céu, e ele vai perseguir aqui a mulher, que é uma representação da igreja de Deus, dos filhos de Deus, e ele faz guerra contra a semente dessa mulher, a descendência dessa mulher. E o texto diz no verso 17, não, vamos ler aqui para que a gente perceba que o assunto está tratando da mesma coisa. A partir do verso 13, o dragão foi atirado para a terra e perseguiu a mulher, que dera à luz a um filho varão. E foram dadas asas à mulher de grande águia para que voasse até o deserto, no seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, grave isso aqui. Um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Um tempo, tempos, 2 tempos, né? Ok? 3, e metade de um tempo. Então, 3 anos e meio, ok? Então, você tem aqui a mulher sendo perseguida, ou seja, a igreja sendo perseguida por 3 anos e meio. Isso, dentro da profecia, é chamado tempo, tempos, metade de um tempo, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Também é chamado esse período de 42 meses. Esse período também é chamado de 1.260 dias, que na profecia, 1.260 dias, levando-se a correspondência de dia a ano, nós temos 1.260 anos, ok? Tendo dito isso, nós precisamos entender que esta mulher foi perseguida, mas o inimigo vai fazer guerra com o restante da descendência dela, apesar de persegui-la por 1.260 anos, é a semente dela que será perseguida no fim das contas, e o texto diz, irou-se o dragão contra a mulher, verso 17, e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, espera aí, nós temos aqui o assunto da lei de Deus, os mandamentos de Deus, como algo distintivo deste povo que seria perseguido. Perceba que tudo que a gente falou previamente vai encontrando a sua... vai se encaixando aqui, as peças vão se encaixando. Nós falamos do sábado, nós falamos do selo de Deus, fizemos todo aquele preâmbulo com várias palavras gregas e hebraicas para que você entenda que o assunto não é assim aleatório. Veja, o dragão vai perseguir exatamente quem guarda os mandamentos de Deus. E aí você entra no capítulo 13. Agora veja o capítulo 13. No capítulo 12 você viu que a mulher foi perseguida por 1.260 anos, né? Tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui no capítulo 13 ele vê uma besta emergir do mar, tem 10 chifres e 7 cabeças, tá? Tem diademas e tal. Essa besta é muito similar ao dragão também, que tem 10 chifres lá no capítulo 12, enfim. E essa besta, ela é semelhante a um leopardo e tal. Vamos pular aqui para o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante a ela e etc. E aí, então, a gente vai aqui para o verso 7. Vamos ver o verso 6, porque eu falei que ela tinha características religiosas, né? Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar do tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então você vai perceber que essa besta aqui, que sobe do mar, ela tem características religiosas. Ela está preocupada em blasfemar contra Deus e perseguir aqueles que são o povo de Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua e nação, e adorá-la os que habitam sobre a terra e tal, cujos nomes não são escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Esta besta, no verso 5, diz o tempo que ela perseguiu, quando diz assim, foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Se você fizer a conta, tendo um mês aí como 30 dias, faça a conta, 42 meses, 42 vezes 30 vai dar exatamente 1.260. O mesmo período que o dragão cá, falando do dragão perseguindo a mulher. Então, a gente está entendendo que nós estamos falando aqui do mesmo assunto. Então, no capítulo
12, nós temos um povo, que a mulher que é perseguida, ela foge para o deserto, né? A igreja, e nós entendemos que isso aqui se cumpre quando os cristãos, os primeiros cristãos vão para, fugindo da Europa, da perseguição, daquela Inquisição. Então, nós vamos perceber que eles vão fugindo para a Europa. Esse período de perseguição se estende aí do ano 538, mais ou menos, até o ano de 1798, quando, então, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prende o Papa Pio VI, dizendo, olha, acabou a perseguição, agora nós vamos tomar conta, a deusa da razão, enfim, a Revolução Francesa, isso aí é um outro assunto. Mas você vai perceber que nós estamos falando do mesmo assunto aqui. O que acontece no capítulo 12 é um povo sendo perseguido por 1260 anos, mas o dragão vai perseguir o restante da descendência lá, os fiéis lá do final, que são os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui no capítulo 13, nós temos retratando novamente o mesmo assunto, mas agora não falando do dragão, que é o dragão, a representação de Satanás, mas um instrumento que o dragão utilizou-se para perseguir esse povo de Deus, que foi exatamente a besta com característica religiosa. E aí é simples, é só você pegar um livro de história para saber quem foi o poder com essas características religiosas que perseguiu durante 1260 anos o povo de Deus. Quem não concordasse com eles eram perseguidos. Cristãos foram mortos, né? Qualquer pessoa que discordasse naquela época era morta. Mas não podemos nos esquecer que a perseguição, que duraria 1260 anos, ela durou, ela teve sua duração, ela não acaba. Por quê? Porque o texto de Apocalipse 12 diz que o dragão perseguiu a mulher, certo? Isso aconteceu por 1260 anos, mas o texto não termina aí. O texto termina dizendo que ele foi guerrear contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Novamente, o dragão usará do mesmo poder que usou durante aquele período para perseguir novamente este povo no final, e este que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Agora, veja, esta besta aqui do capítulo 13, ela foi ferida de morte. Tem uma característica interessante, ela parece como... Uma moto aqui fez um barulho danado. Pronto. Esta besta, ela aparece como ferida de morte, foi golpeada. E aí você vai perceber exatamente este episódio que eu mencionei, quando o general Berthier prende o Papa Pio VI. Mas esta ferida de morte é curada. E esta besta volta a atacar. Ou seja, o mesmo poder. E tem que perseguir um povo. Um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, porque eles são os descendentes. E aí entra em cena um outro poder, que é um poder civil. E aí, no verso 11, nós lemos o seguinte, veja, o capítulo 13, a partir do verso 11, vai fazer um flashback. Nós lemos no capítulo 13 que a besta foi ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Mas quem foi que curou? Como é que foi esse processo? Então, o processo de cura se dá com o tempo, e ele está neste processo desde 1798, estamos nesse processo, mas a partir do verso 11, nós vamos ver um poder que dá. Assim como Nabucodonosor fez a imagem, e assim como Nabucodonosor deu o decreto, nós temos também aqui um poder civil. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, nós temos uma segunda besta com um poder civil, que vai impor que os habitantes da terra adorem a primeira besta, não é? E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, vai ser curada, aquele poderio que ela tinha antes voltará a ter. Continuando. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, veja, muito parecido com Daniel 3, aquela que foi ferida à espada, mas sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não somente falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então agora vai vir uma perseguição. A todos os pequenos, grandes e ricos, e pobres e livres e escravos, faz com que seja dada certa marca na mão direita e na fronte. Aqui nós estamos percebendo o decreto. Então, quem não tiver esse sinal, quem não tiver esse decreto, não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca, a besta e o número de seu nome. Eu vou parar por aqui. Veja, nós temos aqui a segunda besta promulgando um decreto, e este decreto vai meio que assinalar. Este decreto vai fazer a diferenciação entre quem adora a besta e quem não adora a besta.
Quem adora a besta pode comprar, vender, ir e vir, está tudo tranquilo. Quem não adora a besta, então agora não vai poder comprar nem vender e tal, mas será perseguido, inclusive, futuramente com a perseguição de morte, conforme está escrito aqui na palavra do Senhor e nós lemos. Agora, sem aquele preâmbulo todo, gente, nós não poderíamos chegar aqui onde nós chegamos para falar deste assunto. Ora, nós não temos a nota falsa de R$3. Por que nós não temos a nota falsa de R$3? Porque nós não temos a nota verdadeira. Só existe o falso daquilo que é quando existe o verdadeiro. Nós não temos a nota falsa de R$57. Por quê? Porque não existe uma nota verdadeira de R$57. Se eu sei que a marca de Deus, o sinal de Deus, o selo de Deus, conforme nós vimos em vários textos que eu apresentei ao princípio, está na lei do Senhor e é uma referência escatológica ao sábado do Senhor, como é que eu sei? Primeiro texto que eu apresentei para vocês aqui do Apocalipse 12 fala que a besta vai perseguir, o dragão vai perseguir o restante que guarda os mandamentos de Deus. Mas não esqueça que o capítulo 14 também entra em cena, está fazendo parte do mesmo contexto. Ali nós temos capítulo 12, o dragão perseguindo os filhos de Deus, capítulo 13, como que se desenvolveu essa perseguição e como ela ainda acontecerá. E no capítulo 14, você já vai ver o desfecho. Porque o capítulo 14 diz: olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o nome de seu Deus e de seu Pai, ou seja, são aqueles que foram selados por Deus, que foram aprovados por Deus, e que rejeitaram a adorar a besta, sua imagem, o número de seu nome. Qual é o resultado deles? Estão salvos. Amém. Mas antes de serem salvos, e aí por isso que eu digo que o livro de Apocalipse trabalha com flashbacks, este povo precisa pregar uma mensagem. E esta mensagem que este povo precisa pregar, este remanescente, este que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, a mensagem, nós temos 3. Eu quero ler a primeira delas, que está a partir do verso 6, e diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui é uma nítida referência a um dos mandamentos do Senhor. Nós devemos obedecer o sábado do Senhor teu Deus. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esta linguagem aqui é uma linguagem que faz um eco. Qualquer pessoa que pegar o 4º mandamento da lei de Deus e pegar a primeira mensagem angélica descrita em Apocalipse 14 vai perceber a similaridade. Portanto, este povo que se encontra aqui diante do Cordeiro na parte inicial do capítulo 14 é o povo que foi perseguido, mas que tinha uma mensagem a dar. E a mensagem deles: adorem a Deus, que este Deus, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma referência clara ao sábado. Então, nós temos aqui, nitidamente, o sábado sendo repetido no capítulo 14, os mandamentos sendo citados no capítulo 12. Então, nós percebemos, gente, que dentro do contexto não tem para onde fugir. A guerra aqui, a luta aqui da besta com o povo de Deus, de Satanás contra os servos de Deus, contra os filhos de Deus, diz respeito aos seus mandamentos. Não tem como fugir, não tem negócio de chip, não tem negócio de código de barra, não adianta. Eu preciso entender que nós estamos falando aqui do sinal de Deus e a contrapartida do sinal de Deus. Ora, se claramente, biblicamente, já percebemos que o sinal de Deus é um dia, é o 7º dia da semana, conforme está na sua lei, então o sinal, a marca da besta, não vai ser, gente, não fica preocupado se vai ser chip, se vai ser nanopartículas inseridas através de algum líquido aí que vai furar você. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com código de barras. Tem a ver com um dia. Deus separou um dia e disse: esse dia é meu. Esse sinal aqui é meu. Meus filhos observem esse dia. Aí vem um poder religioso e diz: o dia não é esse não, o dia é o domingo. E aí Deus diz: não, mas é o sábado. E aí vem a besta e diz: é o domingo. Só que essa besta foi ferida de morte. Essa besta não está atuando como atuava antigamente, que matava quem dissesse o contrário. É necessário um poder civil. E nós, adventistas do 7º dia, deixa eu só abrir um parênteses rapidinho aqui, essa interpretação de Apocalipse 13 como sendo uma referência ao poder romano religioso, poder papal,
não o indivíduo, mas o sistema religioso que perseguiu o povo de Deus no passado, não é uma invenção da Igreja Adventista, tá? Se você pega os livros dos reformadores, Martinho Lutero já tinha essa mesma interpretação. Então, voltando, há necessidade de um poder civil, uma nação que se desenvolve e que tenha força suficiente no planeta Terra para dizer assim, vai adorar, vai fazer desse jeito, e impor isso como um decreto, fazendo com que os habitantes da Terra adorem aquela besta, aquela primeira besta. Sabe o que é impressionante? É que os Estados Unidos da América, na época em que Ellen White viveu, ele não era a nação mais importante. Você tinha a Europa, ali você tinha a França, você tinha a Inglaterra, que eram países muito mais proeminentes. Estados Unidos só vai configurar, despontar como uma potência depois da Segunda Guerra Mundial mesmo, que ele surge como uma potência. Mas até então os Estados Unidos era quase nada. Não representava, não era uma potência mundial. E naquela época, a senhora White já dizia que esta nação seria tão forte, mas tão forte, tão poderosa na Terra, a ponto de ela, como lei civil, promulgar a adoração à primeira besta e um dia falso. E agora eu quero partir já para a finalização aqui desse nosso estudo, falando um pouquinho, portanto, sobre estes aspectos aqui. Qual, então, seria o sinal da besta? Como eu já mencionei, para saber qual é o sinal falso, eu preciso entender qual é o verdadeiro. Então, qual é o sinal de Deus? Eu entendo que Deus ele concedeu aos homens o sábado como um sinal entre eles e ele, Deus, como uma prova da fidelidade deles. Isso aqui está escrito no livro de Ellen White, intitulado Evangelismo, página 235. Ah, pastor, então está vendo aí, você está usando Ellen White. Claro, estou usando Ellen White depois de ter usado a Bíblia de sobejo até aqui. 80% da minha fala foi Bíblia, para que ninguém chegue e diga assim, o pastor está baseando o decreto dominical em Ellen White. Não, agora que eu já provei biblicamente que o assunto é bíblico e que haverá um decreto dominical, sim, e eu mostrei isso dentro da palavra de Deus, agora nós vamos clarificar ainda mais com os textos da senhora White. E ela diz aqui, Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles. Mas isso aqui não é uma coisa que Ellen White inventou, porque a própria Bíblia diz isso, Deus disse, o sábado servirá de sinal entre mim e eles. Ezequiel 20, verso 20. Qual seria, então, portanto, o sinal da besta? João ele foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. E aí você diz, pastor, então quer dizer que quem guarda o domingo já está selado com o selo da besta. Não, não estou dizendo isso. O sinal da besta, diz o livro Evangelismo, página 234, é o dia de repouso papal, ou seja, o domingo. Então, quer dizer, já temos alguém selado com o selo da besta hoje? A pessoa guardou o domingo, então já é selado com o selo da besta. E a pessoa guardou o sábado, então já está com o sinal de Deus. Não. Por quê? Porque nós estamos falando de uma escatologia, um evento ainda futuro. Alguém já recebeu a marca ou o sinal de Deus? Ela diz assim claramente, ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Então, para que não pense que os adventistas dizem por aí que já tem gente selada com o selo da besta, que decretam. Não. Nós não acreditamos que existam pessoas seladas. A pessoa guarda o domingo, então está selada com o selo da besta? Não. Guarda o sábado, então já está selado com o selo de Deus, já está salvo. Não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque o sábado ainda não é uma prova para o mundo. Por quê? Porque não foi promulgada ainda uma lei que obrigue a guardar o domingo. No momento que isso acontecer, aí haverá traçada a divisão entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta. Perceba que ela diz que o sinal da besta, como eu disse aqui atrás, o sinal da besta é o domingo. Esse é o selo da besta, o sinal da besta, a marca da besta é esse dia. Mas a observância do domingo ainda não é o sinal da besta. Ué, é ou não é? É e não é. É porque a marca da besta é um dia falso, fazendo contrapartida com o dia verdadeiro, que é o sinal de Deus, o selo de Deus. O sábado é o sinal de Deus. Mas é e não é. Por que não é? Porque ainda não está em vigor uma lei que obrigue. No momento que a lei entrar em vigor, eu vou ler um texto mais à frente para explicar isso. Mas veja, a observância do domingo não é ainda o sinal da besta. E não o será até que saia o decreto compelindo os homens a venerar esse falso sábado. Percebeu? Então, a marca da besta não é ainda, mas será. Ela não é ainda até que saia um decreto que obrigue. E qual é esse decreto?
Aquele que não guardar o domingo, conforme está em Apocalipse, ele não vai poder comprar, nem vender, nem ir, nem vir, etc. Então, aí a gente vai perceber que não tem nada a ver com código de barra, com chip, como alguns estavam sugerindo por aí. Agora, quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, quem fará isso? Estados Unidos da América, conforme nós explicamos Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Esse poder civil. E o mundo foi esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, ou seja, no momento em que a besta impuser a sua lei de você tem que guardar o domingo, um povo vai ser perseguido. Quem? Quem guarda os mandamentos de Deus, que diz, eu não vou guardar domingo. Na lei de Deus fala de guardar sábado. Mas é o sábado. E a mensagem é temer a Deus e dar-lhe glória, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, é para guardar o sábado. Está lá. Isso aí é parte do mandamento do sábado. E aí, então, quando ela impuser essa observância, aqueles que guardam os mandamentos de Deus vai ser esclarecido quanto ao verdadeiro sábado. Quem terão que transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, adorará a besta e a sua imagem. Então, o que é decreto dominical? Um decreto que será imposto para que todos aqueles adorem um falso dia de repouso. O sábado será a pedra de toque de lealdade, ou seja, ele ainda não é. Eu posso guardar o sábado hoje e não ser salvo, mas um dia ele será, pois o ponto da verdade é um ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, queridos, veja, alguns dizem assim, mas eu acho isso improvável de acontecer. Eu acho isso improvável, eu não acredito que isso vai acontecer. A pandemia veio para mostrar para todos nós que é possível sim. Que é possível sim. E por que eu digo isso? Ficou tão claro nessa pandemia que direitos podem ser tirados para um bem maior, para um bem coletivo. Não é? Então, a maioria vai sobrepor a minoria para um bem maior. E existem diversos argumentos, o pastor Michelson Borges falando sobre esse tema, ele inclusive fala sobre o tal do ecumenismo, né? Não, vamos proteger a natureza, o mundo precisa de um dia para descansar, um dia de paz, um dia de não poluir o ambiente, etc. E aí, então, Aí tem um grupo que diz, não, é o sábado, não é? Mas, gente, para com isso, que bobagem é essa por causa de um dia, 24 horas depois. O importante é adorar a Deus. Não, o importante é adorar a Deus no dia que Deus mandou que adorasse a Ele. Mas, pastor, todos os dias são dias de Deus. Todos os dias foram criados por Deus, mas Ele escolheu um e disse, é meu. Mas é tudo 24 horas. Esse é o problema do ser humano, sempre questionar Deus. O problema de Eva foi exatamente esse. O que tem a árvore? Mas Deus diz não comer. Mas é o quê? Tem veneno? Não tem veneno? É grande? É pequeno? O fruto é azedo? É doce? Não importa. Deus disse não coma. Então eu não tenho que discutir com Deus. Se ele diz não come, eu não como. Deus disse que é o sábado, o 7º dia da semana, acabou. O mundo inteiro, mas eu quero guardar, vamos fazer para o bem maior, o bem do planeta. Então, um povo está sendo visto como aqueles que estão indo contra a paz mundial. Um povo sendo visto como aqueles que estão indo contra vão dizer que a gente está... Não, a gente é a favor de que o mundo se acabe mesmo. Quer dizer, um fundamentalista. É um povo que não quer a paz, um povo que não... Todo mundo querendo a paz, todo mundo querendo... E a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá repetindo a destruição. Então, não espere que sempre será um caos, de repente vem uma paz. Uma coisa assim, todo mundo buscando a paz, mas tem um povo que não quer. Então, vamos fazer um decreto? E aí vai, então, existir esse decreto, o decreto chamado dominical. Pastor, eu não acredito muito, eu tenho ainda muitas desconfianças. Tudo bem. Nós respeitamos o seu ponto de vista, nós respeitamos a sua fé. Eu só quero que você nunca esqueça do que você acabou de ouvir em todo esse estudo, porque quando acontecer, você poderá olhar para trás e dizer, alguém já tinha ciência de que isso aconteceria. Alguém já havia dito que isso aconteceria. É bíblico. Nós podemos ter maior clareza em Ellen White? Sim, é verdade. Nós temos maiores detalhes? Sim, mas nós não baseamos única e exclusivamente em Ellen White essa nossa crença, essa nossa... Não é uma doutrina, mas esse acontecimento, isso que ocorrerá no mundo, não é
ideia adventista baseada em Ellen White. Nós temos Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos nitidamente a perseguição que acontecerá e o que envolve essa perseguição, o entorno dela. A perseguição gira em torno da obediência aos mandamentos de Deus e a não obediência aos mandamentos de Deus. Satanás não está preocupado com outra coisa, não. O dragão foi perseguir quem guarda os mandamentos de Deus. Então, é claro, o sinal de Deus na Bíblia, a marca de Deus na Bíblia, e a contrafação disso será um dia falso. Esse decreto está por acontecer. Acredito eu que não falta muito, mas não estipulamos data. Nenhum de nós aqui vai dizer, acontecerá dia tal. E cuidado com os sensacionalistas, né, que existem aí de plantão, já marcando data para decreto, falando vai acontecer tal dia. Nós não gostamos desses extremos. O extremo de dizer, isso não vai acontecer, isso é coisa de essa teologia nova aí, não, isso não vai acontecer, isso é bobagem, isso é ideia de advento. Não. Nós não gostamos desse extremo, tampouco do outro extremo. Já está acontecendo. Eu vi em tal lugar, eu vi assim, e pessoas que ficam aí apavoradas. Não. Nós temos que simplesmente acompanhar a história, acompanhar a profecia e entender que esse é um tema bíblico, acontecerá sim, mas que quando acontecer estejamos preparados, firmes no Senhor, para recebermos o galardão e sermos selados com o selo de Deus. Excelência é o que eu tinha para dizer. Está sem o áudio, coloca o áudio aí. Seu áudio está desligado. Pastor Eleazar, muito obrigado pela excelente exposição. Eu quero aqui destacar a importância que você realmente colocou em relação à realidade bíblica. Nós passamos aqui mais de 80% do nosso tempo falando só sobre o selo na Bíblia, a marca na Bíblia, o sinal na Bíblia, não é? Mostrando a etimologia das palavras, tanto no hebraico quanto no grego, e mostrando que o cristão que for um fiel estudioso da palavra de Deus terá a compreensão de que o que Apocalipse fala lá no capítulo 13 é uma referência, sim, a um sinal, a uma marca que será colocada por um poder que, se nós estudarmos dentro do contexto histórico e escatológico, nós vamos descobrir claramente que há dois grandes poderes que estão trabalhando concomitantemente para poderem exercer esse domínio e, obviamente, imprimirem essa marca, esse sinal, né? Grandes teólogos que são estudiosos da Bíblia já chegaram a essa conclusão sobre esses dois grandes poderes: a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, de Apocalipse 13. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do nosso movimento adventista, o primeiro pastor que chegou à compreensão disto foi o pastor John Andrews, em 1852. Foi a primeira vez que uma pessoa do nosso meio, que era um estudioso profundo da palavra de Deus, identificou as duas bestas de Apocalipse 13. E é engraçado, né, pastor Estêncio, que alguns, por desconhecerem o adventismo, não, os adventistas ficam baseando em Ellen White. Quer dizer, a primeira pessoa que trouxe isso não foi Ellen White, foi John Andrews. Foi. E era um indivíduo, como o senhor falou aí, é válido ressaltar, John Andrews, ele tinha registros disso, né? Ele tinha um Novo Testamento decorado, ele tinha um Novo Testamento de cor, e boa parte do Antigo Testamento. Ele chegou a dizer, tomem a minha Bíblia e eu reescreverei o Novo Testamento de cor, e boa parte do Antigo. Quer dizer, era um homem de uma mente privilegiada, não é? E ele que chegou a essa conclusão, não sabia. Era capaz de falar 7 línguas, não é? Era um estudioso, tá? Ele lia a Bíblia no hebraico, lia a Bíblia no grego, tá? Nas línguas originais, no aramaico. Então, era um indivíduo profundamente estudioso da palavra. O que me chamou a atenção, pastor, na sua fala, é essa questão da temporalidade, né? Porque a marca da besta, o que é a marca da besta? O que é o sinal do povo de Deus, não é? O sábado. O que é
a marca da besta? O domingo. Quer dizer, esta marca da besta e esse Pastor, deu uma travadinha. sinal que Deu uma marca o travada povo de aqui, pastor. Deus, que é o selo de Deus, como chamamos no Apocalipse. Só um minutinho que deu uma travada aqui e volta um pouquinho. O senhor Vou falou repetir. da marca e do selo. Vamos lá, pode falar. Então, agora tá bom. A marca da besta, que é descrita como sendo o domingo, e o sinal ou o selo de Deus, que é descrito na Bíblia como o sábado, só serão tais quando forem baixados pelos respectivos poderes. Os decretos. Hoje nós não poderíamos dizer que eles já são, eles são Exato. identificados como tais, mas eles só passarão a exercer esse domínio, esse poder, quando forem decretados, não é? Quando forem baixados, quando esse decreto for realmente baixado, né? Exatamente. Então esse é um ponto fundamental que você deixou na sua fala, né? Muito bem. Eu creio que nós trabalhamos um tema bastante importante nesta noite e você que nos acompanhou teve uma exposição muito clara à luz da revelação da Bíblia e com algumas passagens dos textos de Ellen White. Nós vamos deixar que você faça suas perguntas ou questionamentos no nosso chat, tanto nos canais do pastor Renato Stêncio, como também no canal do pastor Eleazar, o canal Fala Sério Pastor, e vocês poderão colocar ali as suas questões e interagir conosco sobre essa temática tão importante. Desde já agradecemos, desejamos que Deus abençoe você, que Deus lhe dê sabedoria e que nós a cada dia possamos dedicar mais tempo para o exame das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que é a nossa grande bússola, o nosso grande norte para poder guiar e conduzir a nossa vida. Amém. Pastor Eleazar, e as suas últimas palavras e também encerre com uma oração para a gente, por favor. Amém. Então, meus queridos, é exatamente isso. Nós percebemos que este é um assunto realmente... E eu queria fazer menção de um texto, porque alguns poderiam dizer assim, mas pastor, por que Deus não deixou assim tão claro, assim de maneira assim tão patente na Bíblia este assunto? Por que ele não deixou assim tão explícito esse tema? Eu gosto de um pensamento, se não me falha a memória, de Blaise Pascal, que diz o seguinte: Deus apresentou provas suficientemente claras para quem tem um coração receptivo, mas suficientemente vagas para não forçar aqueles cujo coração está fechado. Então, eu acredito que Deus ele deixou evidências na sua palavra. O verdadeiro estudioso, aquele que gosta de escavar a palavra do Senhor, ele vai encontrar as respostas, ele vai perceber, sim, há uma luta, haverá uma luta, essa luta breve acontecerá. O assunto não é desta guerra final, o assunto que vai envolver essa temática final diz respeito aos mandamentos do Senhor. Existe uma marca, existe um sinal de Deus, então existe também uma marca da besta que será imposta. Hoje, como eu disse, não tem ninguém selado com o selo da besta ou com o selo de Deus, ou seja, a pessoa que guardou o sábado já está selado. Não, quem guardou o domingo, então já está... Não. Há muitos filhos de Deus em várias denominações evangélicas e católicas, enfim, todas as religiões. Deus tem seus filhos. Mas haverá um momento em que, quando este decreto for imposto, todos terão que tomar a sua decisão, de que lado querem ficar. Eu espero que todos nós estejamos preparados para assumir o lado da verdade e sermos fiéis ao Senhor Deus quando o decreto chegar, para sermos selados com o selo do Deus vivo. Amém. Oração para a gente, por favor, pastor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, porque, apesar de ser um tema complexo, um tema, às vezes até que necessite um pouco mais de atenção, de estudo, o Senhor nos ajuda sempre a entender, a compreender, a colocar em prática em nossa vida. Possamos, Senhor,
cada vez mais buscar a Tua palavra, estarmos prontos, porque quando a provação vier, nós queremos ser encontrados fiéis ao Senhor, sermos selados com o selo do Deus vivo, recebermos a salvação em Jesus Cristo. Nos dá a Tua paz, nos dá a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, um bom restante de noite, um forte abraço e até a semana que vem, quando nós teremos aqui conosco o pastor Gilberto Tais, que estará tratando de um importante tema relacionado à questão da Bíblia e também a questão do espírito de profecia. Então não percam. Amém. Na próxima semana, pastor Gilberto Tais, trazendo uma temática ligado à interpretação da Bíblia e do Espírito de Profecia. Uma boa noite, que Deus abençoe.